Olá, pessoal! Este ou esse? Teu ou seu? Entre, por favor, ou entra, por favor? Did you know that most Brazilians do not always know when to use one or the other? Welcome back to Plain Portuguese, where we learn 7 mistakes that most Brazilians make when speaking that are considered okay. A aula de hoje será predominantemente em português, mas há legendas em inglês disponíveis para quem quiser acompanhar melhor as explicações, os exemplos dados. Não esqueçam de ativá-las. Na aula de hoje veremos 7 exemplos de erros cometidos por brasileiros, mas que são aceitáveis na fala mais informal, numa fala mais coloquial. Veremos o que é gramaticalmente correto versus o que pode ser observado na fala informal. Meu objetivo, no entanto, não é ensiná-los a falar incorretamente, mas deixá-los mais confortáveis quanto a alguns aspectos da língua que podem e causam muitas dúvidas entre vocês quando ouvem os brasileiros falarem. A propósito, vou deixar na descrição os links para todas as aulas que contêm assuntos relacionados à aula de hoje. Vamos começar? Quando usar este ou esse? Bem, este, esse e suas formas variáveis são usados para indicar posição no tempo e espaço. Este se refere ao tempo presente, enquanto esse se refere ao tempo passado ou futuro. Vamos imaginar que o mês de março vai começar. Esse mês será de muito trabalho na empresa. Futuro, né? Já é dia 20. Este mês está passando muito depressa. Presente. Esse mês acabou tão rápido que nem percebi. Passado. Mas, na oralidade, por causa do contexto, não levamos a diferença entre este e esse tão a sério. Usamos esse em vez de este. Então, por exemplo, na oralidade, você ouvirá: esse mês será de muito trabalho na empresa, se referindo ao mês futuro, Esse mês está passando muito depressa. Esse mês está passando muito depressa. Esse mês acabou tão rápido que nem percebi. Bom, este, esse e suas formas variáveis também são usados para indicar posição no espaço. Este é usado para objetos que estão próximos do falante. Esse para objetos que estão próximos do ouvinte. Por exemplo, de quem é este livro? De quem é este livro? Esse livro é meu. E esta caneta também é sua? Não, não é. Esta aqui é a minha. No entanto, na oralidade, por causa do contexto, não levamos a diferença entre este, esse, esta, essa e as variáveis tão a sério. Usamos esse, essa, em vez de este, essa. Por exemplo, de quem é esse livro? Esse livro é meu. Essa caneta também é sua? Não, não é. Essa aqui é a minha. Bom, o mesmo ocorre com isto e isso. Sim, a diferença não é levada tão a sério por causa do contexto. Então, gramaticalmente correto,
Bea, você sabe o que é isto? Isso é uma máquina de escrever. Agora, na oralidade, você poderá ouvir. Bea, você sabe o que é isso? Isso é uma máquina de escrever. Quando usar ia ou iria? Podia ou poderia? Bem, ia e podia são conjugações dos verbos ir e poder, respectivamente, no pretérito imperfeito. Refere-se ao passado. Iria, poderia são conjugações dos verbos ir e poder, respectivamente, no futuro do pretérito. Refere-se a uma possibilidade futura. Vamos aos exemplos agora de acordo com a gramática, né? Antigamente, eu ia muito ao cinema. Se eu tivesse tempo livre, iria mais vezes ao cinema. Quando criança, eu não podia comer sobremesa antes do jantar. Com licença, você poderia me trazer uma mousse de chocolate? Mas, na oralidade, por causa do contexto, vocês ouvirão brasileiros usando ia, podia, queria, quando deveriam usar iria, poderia, quereria. Quereria? Alguém fala quereria? Nunca ouvi. Bem, dessa forma, antigamente eu ia muito ao cinema. Perfeito. Se eu tivesse tempo livre, ia mais vezes ao cinema. Oralidade. Quando criança, eu podia... Quando criança, eu não podia comer sobremesa antes do jantar. Com licença, você podia me trazer uma mousse de chocolate? Agora são duas. Quando usar teu ou seu? Fácil, Bia. Teu quando usamos o pronome tu. E seu quando usamos os pronomes você, ele, ela. Perfeito! Mas, como vocês sabem, são poucos os lugares no Brasil em que o pronome tu é usado. No entanto, são muitos os lugares no Brasil em que teu, tua, teus, tuas são usados. E por quê? Muitos brasileiros usam os pronomes teu, tua, teus, tuas com você. Com você. Vamos ver um exemplo? Bom, primeiro, de acordo com a gramática, né? O que é considerado gramaticalmente correto. Você por aqui, quanto tempo! Nossa, como seu filho cresceu! Essa é sua filha? Que linda! Parabéns pela sua família! Agora, como você poderá ouvir no Brasil? Você por aqui, quanto tempo! Nossa, como teu filho cresceu! Essa é tua filha? Que linda! Parabéns pela tua família! Quando usar te ou o, a, lhe? Bem, de acordo com a gramática, te deve ser usado com o pronome tu. O, a, lhe devem ser usados com os pronomes você, ele ou ela. O pronome tu é pouco usado no Brasil, mas, como vimos no exemplo anterior, os pronomes relacionados a tu podem ser usados com você na fala informal. Sim, o mesmo ocorre com te, que também pode ser pronunciado como ti, ti. Sim, eu geralmente falo ti. Bom, então o mesmo ocorre com o pronome te,
ti. Vamos ao exemplo. Primeiro, de acordo com a gramática. Kelly, onde você estava ontem? Eu não a vi por aqui no escritório. Por que você não veio? Desculpa, o que você me perguntou? Eu lhe perguntei por que você não veio ao trabalho ontem. Agora, o que você pode ouvir na oralidade, né? Kelly, onde você estava ontem? Eu não te vi aqui no escritório, por que você não veio? Desculpa, o que você me perguntou? Eu te perguntei por que você não veio ao trabalho ontem. Estão gostando da aula de hoje? Então não se esqueçam de dar o seu curtir. O seu curtir ajuda muito o nosso canal. Quando usar entra, por favor, ou entre, por favor? Fácil, Bia. Entra, usamos quando o pronome for tu. Entre, quando for você, o senhor, a senhora. Perfeito! Mas no Brasil, na língua falada, não há um comportamento sistemático do uso do imperativo. Por exemplo, eu sempre me refiro a alguém por você, o senhor, a senhora. Eu nunca uso o pronome tu. Mas eu digo tanto entra quanto entre. Digo tanto desculpa quanto desculpe. Podemos observar esse fato em algumas músicas brasileiras. Há uma música da dupla Leandro e Leonardo em que temos o seguinte verso: pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Bem, pense se refere a você, chore também, mas liga se refere a tu. Então, o uso do imperativo não tem um comportamento sistemático na fala do português brasileiro. É aceitável falar tanto entra, por favor, quanto entre, por favor. Desculpa, desculpe. Sim? Quando usar ir para ou ir a? Bem, ir para dá uma ideia de permanência longa ou definitiva. Está se mudando? Estou. Cansei de morar aqui. Vou para a praia. Agora, ir a dá uma ideia de permanência curta. Quer ir ao parque comigo no fim de semana? Não posso. Vou à praia com meus pais. Tudo bem. No entanto, na fala, os brasileiros usam ir para em ambos os casos, independentemente da duração da permanência. Está se mudando? Estou. Cansei de morar aqui. Sim. Vou para a praia. Quer ir pro parque comigo no fim de semana? Não posso. Vou para a praia com meus pais. Então, há uma preferência ao uso de ir para, independentemente da duração da permanência. Posso começar uma frase com pronomes oblíquos, por exemplo, me, te, nos? Pela gramática, você não pode começar uma frase com pronomes oblíquos. Mas na oralidade aqui no Brasil é muito comum. Ana, perdi todos os meus contatos. Me passa teu número de novo? Te passei pelo Whats. Whats é o aplicativo WhatsApp. Muito obrigada. Então, aqui no Brasil, é comum começarmos frases com os pronomes oblíquos numa fala mais informal. E tem a famosa frase te amo. Te amo. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Se gostaram da aula de hoje, não se esqueçam de dar o seu curtir.
Tchau!